Hoje celebramos a festa de dois grandes pecadores, de dois homens que, em algum momento da vida deles, falharam com Cristo. Dois homens que na vida deles faltou fé. Dois homens que na vida deles, como todos nós, tiveram dificuldades para crer e para seguir Jesus Cristo. Hoje celebramos a festa de São Pedro e de São Paulo, duas grandes colunas da igreja, da nossa igreja católica. E deveria ser fácil para nós nos identificarmos com esses santos, com Pedro e com Paulo. Às vezes nós corremos o risco de idealizar muito os santos, como se eles já nascessem canonizados, já nascessem com uma auréolazinha na cabeça, já nascessem perfeitos, e eles ficam muito distantes de nós, simples, mortais, pecadores, que temos dificuldades na vida espiritual. E também é um risco que corremos de idealizar, de não ser tão realistas da nossa imagem da igreja. Às vezes sonhamos ou queremos ou exigimos uma igreja, essa igreja é fundada por Jesus Cristo, sobre a rocha de São Pedro, essa igreja propagada pelo apóstolo Paulo. Nós queremos uma igreja só santa, perfeita, imaculada. E às vezes desanimamos, porque a gente encontra que também na nossa igreja temos dificuldades, nem tudo é santidade, nem tudo é perfeição. E também aí temos que não ser tão idealistas, ser um pouco realistas. E por que isso? Porque assim, vendo a vida de São Pedro, um homem que quando Cristo disse, vem, caminha sobre as águas, vem ao meu encontro, ele foi, e o que aconteceu? Faltou fé, afundou, e Cristo teve que salvar. Esse Pedro que dizia, Senhor, eu jamais vou te trair, todos podem te abandonar, mas eu não. E foi o primeiro que saiu correndo, né? Que disse, não, eu não conheço esse Jesus. Negou. Esse Pedro que até o último instante, quando, diz a tradição, ele estava fugindo de Roma, porque havia uma perseguição dos cristãos, e Cristo teve que sair ao encontro dele. Ei, onde você vai? E ele estava fugindo de Roma, fugindo da perseguição, fugindo da cruz dele. Cristo, olha, eu vou lá e morro no teu lugar, de novo. E aí Pedro honrou as calças que tinha e voltou e deu a vida por Cristo. Esse Pedro foi o primeiro Papa, e esse Pedro é o santo que comemoramos hoje. São Paulo, um homem fogoso, algo orgulhoso, perseguidor dos cristãos da fé, porque ele tinha a razão. Esse Paulo que depois dizia que tinha um espinho na carne e pedia a Deus que tirasse, porque ele era o grande apóstolo. Como é que um homem como ele poderia pregar o evangelho sendo imperfeito? Esse Paulo também é o santo que nós comemoramos hoje. Então se nós vemos os santos assim, pessoas de carne e osso, pessoas com dificuldades, com quedas, com dúvidas de fé, como nós, e chegaram à santidade, por que nós não? Por que nós não? Deus pode, Deus quer e Deus fará de cada um de nós grandes santos também. Grandes católicos, grandes cristãos, com a matéria-prima que ele conta. E tudo em nós é matéria-prima para Deus fazer grandes santos, grandes santas. A tua dificuldade, a tua tentação, inclusive as tuas quedas, os teus pecados, o teu desamor, tudo isso é matéria-prima para que Deus faça de você um santo, uma santa,
Olha só como a santidade não está longe de nós, também é acessível para nós. Santidade que é graça de Deus, que é amor de Deus, mas correspondência da nossa parte. E às vezes o que a gente pode corresponder com Deus? Só o nosso esforço. Esforço por não atrapalhar tanto a obra de Deus na nossa vida. E depois também, Pedro e Paulo, na tradição, nas imagens, eles são representados sempre com duas imagens. São Pedro com uma chave, a chave do reino dos céus. E São Paulo com uma espada. Eu não tive tempo de investigar, então eu vou dar duas versões e vocês depois me corrijam ou ver qual que é a mais acertada. Gosto das duas. São Paulo é representado, a sua imagem é sempre colocada com uma espada. Primeiro porque ele foi decapitado. Ele era cidadão romano, judeu, mas de cidadania romana. Traduzindo para a gente entender, é como se ele tivesse nacionalidade europeia ou americana hoje. Ele tinha privilégios. Então, o privilégio dele foi não ser crucificado. Ele foi decapitado, com uma espada, e a cabeça dele caiu. Talvez seja por isso. Eu gosto mais de pensar que São Paulo é apresentado com uma espada, porque ele é o grande combatente da fé. Aí, naquela época, a espada era a arma que se usava de defesa e de combate. Então, São Paulo sempre vem com uma espada. E eu queria fazer uso dessas duas imagens, que também nós podemos usá-las na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Também nós temos uma espada e temos uma chave com a qual podemos alcançar essa santidade que nós queremos. Temos a espada, e a liturgia de hoje vai nos dizer quais são essas espadas que contamos. Em primeiro lugar, a espada da oração. A oração se combate muitos males. São Pedro, quando estava preso e em dificuldade, o que faziam os cristãos? Enquanto Pedro era mantido na prisão, diz a primeira leitura, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Oração de intercessão. Vocês que são mães, que são pais, quanta intercessão não precisam fazer pelos filhos? Quanta intercessão, quanta oração de intercessão não precisam fazer pela família, pela união da família, pelo filho que está em dificuldade, pelo marido ou pela esposa que passa por problemas de saúde, financeiros. E temos essa espada para combater todos os males, que é a oração. Os jovens, quantas dificuldades para alcançar o emprego que gostaria, para passar na faculdade que gostaria, para continuar lutando nos estudos. E a oração é essa espada que vai vencer todos os desânimos, todas as dificuldades, todas as tentações. Temos essa arma. Depois também temos a arma da humildade. O Salmo rezávamos: minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Que ouçam os humildes e se alegrem. Aqui temos duas espadas para a nossa vida de cristãos. A humildade e a alegria. A alegria deveria ser o distintivo, a característica principal do cristão. Não ouvimos muitas vezes que um santo triste é um triste santo? Então, a alegria tem que ser um ingrediente da nossa santidade cristã também. Poderosa arma, poderosa espada é a humildade. Quantas brigas, quantas desavenças, quantas dores de cabeças se evitariam com um simples baixar de cabeça, com um simples ato de humildade, de aceitar a opinião, o parecer do outro. E a alegria também é o melhor remédio. Às vezes sentimos uma tristeza, um desânimo, que não sabemos de onde vem, nem para que serve, e nos afundamos, e a vida espiritual vai embora, o serviço na igreja fica de lado.
Hoje de manhã, eu estava com um garoto e eu falei para ele assim, de vez em quando você não sente assim um desânimo, uma tristeza por nada? Né? Às vezes a gente tem uns abatimentos repentinos, né? E aí, ato seguido, a gente começou a nomear assim vários motivos que a gente tinha para estar felizes. Domingo, dia bonito, sol, estamos indo para um almoço, um churrasco, estamos preparando para umas missões e encontramos vários motivos para sermos felizes. Também é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Às vezes esquecemos que os motivos de alegria, os motivos de felicidade são muito mais do que aqueles que nos entristecem. Maiores são do que os nossos problemas. Então, alegria e humildade. Espada para combater os desânimos e as dificuldades na vida espiritual. E também temos, nos dirá São Paulo, outras espadas, que é a luta, que é a fé. Combati o bom combate, guardei a fé. Guardar a fé, mantê-la. A fé é como essa gota de orvalho, dirá o Papa, uma gota de orvalho no deserto. Deserto, terra seca, árida, cai uma gota, seca, evapora de imediato, né? A terra suga. Também nós vivemos num deserto espiritual, que é a nossa sociedade. Um deserto espiritual, onde há muita sequidão, onde falta água, onde falta verde, onde falta vida. Talvez nós enfrentamos isso no nosso coração, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e a nossa fé é essa gotinha de orvalho que, se nós não cuidamos e protegemos, vai evaporar, vai ser sugada, vai desaparecer. Combater. A vida do cristão, a nossa vida aqui na terra, não é só para o descanso. Viemos aqui para combater, para merecer o céu e a santidade desses dois que falávamos no início, grandes pecadores, homens de pouca fé, homens que falharam, mas qual que é a diferença deles? Porque nós nos lembramos deles hoje, e a igreja dedica um dia para festejá-los, porque eles combateram. Porque apesar da miséria humana, apesar das dificuldades, apesar dos fracassos, continuaram lutando. E depois São Pedro tem uma chave nas mãos. E eu queria dizer só uma chave, chave que abre todas as portas, que é o amor. Essa chave que nós temos para abrir portas, para abrir caminhos, para abrir corações. Só o amor abre os corações. Você que não consegue, que não sabe mais o que fazer para semear amor, para abrir aquele coração endurecido, aquela fechadura enferrujada, o amor. Onde não há amor, diz algum poeta por aí, planta amor e colherás amor. Se falta amor na tua vida, se falta amor no teu casamento, na tua família, amor entre os filhos, se falta amor verdadeiro e sincero no teu namoro, planta esse amor verdadeiro, que é doação, que é entrega, que é interesse real pelo outro. E o coração dos outros, o coração do próximo é uma porta que só se abre por dentro. E essa chave é o amor. Deus me quer santo e tudo em mim é matéria-prima para essa santidade. E eu termino deixando uma tarefa para cada um de vocês. Uma tarefa. São Paulo tem umas frases maravilhosas nas cartas dele, que é todo um lema de vida, todo um propósito de vida, cada uma delas. Tudo posso naquele que me fortalece. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o hino do amor, né? O amor é paciente, o amor tudo suporta. Nessa semana, cada um, sugiro, procura aquela frase de São Paulo, aquela máxima, aquele ditado, por assim dizer, de São Paulo, que pode ser também um lema na minha vida, que eu vou escrever, colocar na geladeira, colocar no escritório, deixar no carro
e vou tentar viver. E eu compartilho com vocês qual é a minha, que tem sido ultimamente, eu escrevi numa fichinha e deixei dentro da Bíblia. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, para avançar para tudo aquilo que está diante de mim. Deixar as coisas para trás, porque sempre temos algo novo para conquistar na frente. Encontre em São Paulo uma motivação para a tua vida espiritual, para seguir combatendo esse bom combate, que é o combate da nossa vida. Amar muito a Deus, amar muito o próximo, ser santos e chegar ao céu.